Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos falar sobre transformação adiabática, que é aquela transformação na qual a quantidade de calor trocada entre o gás e o meio externo é igual a zero. Lembrando da primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação de energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocada com o ambiente menos o trabalho realizado pelo gás. Como nesse tipo de transformação a quantidade de calor trocada é igual a zero, nós temos que a variação de energia interna do gás é igual ao oposto do trabalho realizado pelo gás. Então, nós temos que em uma compressão adiabática, a pressão e a temperatura do gás aumentam. Como o volume do gás reduziu, nós temos que o trabalho realizado pelo gás é menor do que zero. E como a temperatura aumentou, nós temos que a variação de energia interna do gás é maior do que zero. Já na expansão adiabática ocorre justamente o oposto. A pressão e a temperatura do gás diminuem. Como o gás expandiu, o trabalho realizado é maior do que zero. E como a temperatura diminuiu, a variação de energia interna do gás é menor do que zero. Lembrando que PV é igual a nRT, então nós temos que PV dividido por T é igual a nR. Mas como em um sistema fechado o número de mols do gás não varia, e como R é uma constante, nós temos que PV sobre T é constante. Como PV dividido por T é uma constante, se nós formos pensar na compressão, o volume diminui e a temperatura aumenta. Então, para que o valor dessa equação seja igual a essa constante, necessariamente a pressão tem que aumentar. Já na expansão adiabática, o volume aumenta e a temperatura diminui. Para que esse valor se mantenha constante, necessariamente a pressão tem que diminuir. Uma outra relação importante na transformação adiabática é a chamada lei de Poisson, que diz que a pressão vezes o volume elevado a um valor gama é igual a uma constante. E esse gama vale Cp sobre Cv, onde Cp é o calor específico do gás, a pressão constante, e Cv é o calor específico do gás, a volume constante. Após estudar os diferentes tipos de transformação, nós podemos chegar a uma observação muito importante. Lembrando da lei de Joule, que diz que a energia interna de uma dada quantidade de gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura, nós temos que a variação da energia interna do gás depende somente da temperatura inicial e da temperatura final do gás. Logo, independente da transformação em questão, nós podemos calcular a variação de energia interna do gás a partir de uma transformação isocórica, que é aquela transformação a volume constante. Isso é válido desde que essa transformação isocórica tenha a mesma temperatura inicial e final da transformação em questão. E lembrando, na transformação isocórica nós temos que a variação da energia interna do gás é igual à massa do gás vezes o calor específico a volume constante, vezes a variação de temperatura, que também é igual ao número de mols de gás, vezes o calor molar a volume constante, vezes a variação de temperatura. Então, para qualquer transformação, nós podemos calcular a variação de energia interna através dessa fórmula. É isso aí, pessoal. Até mais.